A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos ler os capítulos 33 e 34 do livro de Jeremias. E o capítulo 33, no versículo 1, diz assim: porém, antes, eu quero pedir que o Espírito Santo agora toque você onde você está e toque o meu coração, para que possamos, neste momento, sermos alcançados por Ele, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo 1. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homem nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta cidade como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades, tanto nas cidades dos montes da Cefelá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes, que são levitas, deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo
que lhes está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi, e neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas, que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia do mar na praia. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou estas pessoas que estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o considera como nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Capítulo 34. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia e ele falará com você face a face e você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá pela espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão clamando: ah, meu Senhor! Sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restaram estas cidades fortificadas em Judá. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, de proclamar a libertação aos escravos, ou de proclamar a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais os escravizariam, ou não mais os escravizaram. O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão, e disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois de o servir por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente, vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste, pela fome. Farei com que vocês
sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército da Babilônia e do seu rei, que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e eu os trarei de volta a esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Ó Deus, misericórdia. Esta é a palavra do Senhor, que Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã no nosso próxima leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Fique na paz.